Começamos o dia com a melhor das intenções. O despertador toca, você se arrasta para fora da cama e, eventualmente, encontra o conforto familiar na cozinha. Essa é a hora sagrada. O vapor quente subindo da sua caneca favorita, o cheiro de café fresco, talvez aquele pão na chapa que remete à infância. É o seu ritual, a promessa de um começo de dia cheio de energia, foco e produtividade. Você acredita que está dando ao seu corpo o combustível necessário para a jornada que se inicia. E por cerca de 1 hora, talvez você até sinta essa energia. Mas vamos ser honestos. O que acontece invariavelmente por volta das 10 ou 11 horas da manhã? O sol ainda está alto, mas sua mente já está navegando em uma névoa espessa. A fadiga chega, implacável e silenciosa. O peso nas pálpebras é quase irresistível, a concentração evapora e, de repente, a única coisa que você consegue pensar é em mais uma dose de cafeína, ou melhor, em um lanche açucarado para tentar ressuscitar a vitalidade perdida. Você se pergunta como é possível sentir tanta exaustão logo após ter abastecido o corpo? A triste verdade, e é crucial que você preste atenção a isso, é que o seu amado ritual matinal, aquele que você realiza por hábito e conforto, está te sabotando. Aquela xícara e torrada, o cereal que parece inofensivo ou o suco de caixinha conveniente são, na verdade, os responsáveis por armar uma bomba relógio energética que explode na sua produtividade no meio da manhã. Não estamos falando apenas de calorias, estamos falando da qualidade da informação que você está enviando ao seu metabolismo logo na primeira refeição do dia. O corpo humano é uma máquina extraordinariamente adaptável, mas ele responde de forma muito específica ao tipo de combustível que recebe. Quando você opta por um desjejo baseado predominantemente em açúcares simples e carboidratos refinados, os vilões silenciosos que compõem a maioria dos cafés da manhã ocidentais, você está desencadeando uma cascata hormonal dramática. É um pico de energia seguido por uma queda livre brutal, deixando você exausto, irritado e com a sensação de que precisa de uma soneca urgentemente. Pense na cena. Você está buscando clareza mental para tomar decisões importantes, precisa de resistência física para lidar com as demandas do dia, e o que você está ingerindo é, na verdade, uma dose potente de desregulação metabólica. Este não é apenas um problema de dieta, é um problema de performance, de humor, de longevidade. Se a primeira refeição do dia tem o poder de definir o seu estado metabólico pelas próximas horas, por que insistimos em começar com ingredientes que garantem a exaustão? Neste momento, muitos de vocês já sabem intuitivamente que o pão branco e o açúcar não são ideais, mas a profundidade do problema reside em 7 erros matinais incrivelmente comuns que cometemos, quase sem perceber, e que detonam nosso metabolismo diariamente. Erros que transformam a refeição mais importante em um fardo digestivo. Não queremos apenas que você troque um alimento por outro, queremos que você entenda a ciência por trás dessa troca, para que sua escolha seja consciente e poderosa. Estamos prestes a confrontar esses vilões visuais que se disfarçam de conforto e conveniência e que têm drenado sua vitalidade por anos. Prepare-se para olhar para sua mesa de café da manhã de uma forma totalmente nova. A névoa mental das 10 horas da manhã não é inevitável. É um sinal claro de que a faísca que você acendeu ao acordar foi rapidamente apagada por um combustível inadequado. A boa notícia é que você tem o poder de reescrever este roteiro, e o segredo está justamente em transformar o desjejum em um motor de alta performance que sustenta sua energia até o jantar. O que realmente acontece dentro do seu corpo quando você ingere um café da manhã típico carregado de açúcares e carboidratos refinados? A transição de nossa queixa matinal para a ciência subjacente é vital para a mudança. Quando você consome, por exemplo, um grande copo de suco de fruta industrializado ou 3 fatias de pão branco com geleia, esses alimentos são rapidamente desmembrados em glicose. Essa glicose entra na sua corrente sanguínea de forma tão acelerada que causa um pico de açúcar. Seu corpo, percebendo esse excesso, entra imediatamente em modo de emergência. A ferramenta de emergência primária? A insulina. O pâncreas libera uma onda maciça de insulina,
um hormônio crucial cuja principal função é tirar o açúcar do sangue e armazená-lo nas células para ser usado como energia. O problema não é a insulina em si, mas a quantidade e a velocidade dessa liberação. Quando o pico de açúcar é muito alto e muito rápido, o corpo tende a liberar mais insulina do que o necessário. É como se você pisasse no acelerador e em seguida freasse bruscamente. Essa superdosagem de insulina limpa o açúcar do sangue de forma tão eficiente que em 1 ou 2 horas seus níveis caem abaixo do ideal, e é a temida hipoglicemia reativa, mesmo que leve. É aí que a névoa mental e a exaustão chegam. Seu corpo está literalmente experimentando uma fome de açúcar no cérebro, apesar de ter acabado de comer. O ciclo vicioso se instala. A queda de energia exige mais açúcar para um novo pico, e você estende a mão para o próximo snack rápido, perpetuando o ciclo de montanha-russa metabólica. Além disso, essa repetição diária de picos e quedas não afeta apenas sua energia momentânea, ela treina suas células para se tornarem resistentes aos sinais da insulina ao longo do tempo. A resistência à insulina é o precursor silencioso de problemas de saúde muito mais sérios, dificultando o controle de peso e a manutenção de uma energia estável. O café da manhã, que deveria sinalizar que o corpo está em modo de uso de energia, está na verdade sinalizando um modo de armazenamento de gordura, devido ao excesso de glicose não utilizada e à constante presença da insulina. Se você continua a alimentar essa resposta inflamatória e essa montanha-russa hormonal, o impacto se estende muito além da produtividade de hoje. Ignorar essa montanha-russa matinal tem consequências que vão muito além de sentir-se cansado na frente do computador. O impacto é sistêmico, afetando sua saúde mental, seu controle de peso e, fundamentalmente, sua longevidade. No plano mental, a flutuação constante dos níveis de açúcar no sangue é um catalisador direto para o mau humor, a irritabilidade e a dificuldade crônica de tomar decisões. O cérebro, que depende de um fornecimento constante e estável de glicose, sofre enormemente com esses picos e quedas. Pense naqueles momentos em que você se sente inexplicavelmente ansioso ou com o pavio curto logo após o café da manhã. E isso frequentemente é uma resposta química direta à desregulação da glicose, e não apenas estresse externo. Sua capacidade de sustentar o foco e realizar tarefas complexas é severamente comprometida, porque seu cérebro está lutando por estabilidade energética. No plano físico, a repetição desses erros matinais é um convite aberto à inflamação crônica. O consumo excessivo e rápido de açúcares refinados cria um ambiente interno propenso à inflamação, que é a raiz de quase todas as doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Além disso, quando seu corpo está constantemente liberando grandes quantidades de insulina para lidar com o excesso de açúcar, ele prioriza o armazenamento de energia, em vez da queima de gordura. É por isso que muitas pessoas lutam para perder peso, mesmo mantendo uma contagem calórica rigorosa no resto do dia. O sinal matinal, o primeiro sinal enviado ao metabolismo, já está orientando o corpo para a economia e o armazenamento. Você está efetivamente programando seu corpo para ser menos eficiente na queima de gordura, desde o momento em que acorda. Não é apenas o cansaço que nos deve preocupar, é o preço cumulativo que pagamos em termos de saúde metabólica e mental. Este ciclo de dependência, onde a fadiga gera a necessidade de mais açúcar, que gera mais fadiga, nos aprisiona em um ciclo de baixa performance e saúde frágil. Reconhecer que o conforto matinal está custando sua vitalidade de longo prazo é o primeiro passo para reivindicar sua saúde plena. A boa notícia é que o caminho para a vitalidade sustentada não exige uma revolução alimentar radical, mas sim substituições inteligentes e estratégicas. Se o problema central é a ausência de estabilidade e o excesso de glicose rápida, a solução reside em 3 pilares fundamentais que devem ancorar o seu desjejum: proteína, fibra e gordura saudáveis. Estes são os macronutrientes que fornecem saciedade prolongada, estabilizam o açúcar no sangue e dão ao seu corpo o material de construção que ele realmente precisa. O objetivo é transformar seu café da manhã de um tiro de açúcar em um combustível de queima lenta. Para a proteína, essencial para a reparação muscular e a saciedade,
pense além do trivial. O ovo é um campeão inquestionável, rico em nutrientes e incrivelmente versátil. 2 ovos no café da manhã fornecem a proteína de alta qualidade necessária para sinalizar ao corpo que ele está nutrido e para retardar a absorção de qualquer carboidrato consumido junto. Outras fontes excelentes incluem iogurte grego integral sem açúcar, alto teor proteico, ou uma colher de proteína em pó como whey ou vegetal misturada em um smoothie. O segundo pilar é a fibra, que atua como uma barreira física no intestino, desacelerando a entrada de glicose na corrente sanguínea. Troque os cereais açucarados ou o pão branco por aveia integral, em moderação, sementes de chia ou linhaça e vegetais folhosos adicionados aos seus ovos ou smoothies. A fibra não só estabiliza a glicose, mas também é crucial para a saúde digestiva e a sensação de plenitude. Finalmente, as gorduras saudáveis. Longe do mito de que a gordura engorda, a gordura de qualidade, como a do abacate, oleaginosas, azeite de oliva ou a gema do ovo, é metabolicamente neutra no que diz respeito à insulina e oferece uma fonte de energia incrivelmente densa e duradoura. Adicionar meio abacate ou um punhado de nozes ao seu desjejum garante que você se sentirá saciado e focado por horas, evitando o desejo compulsivo por lanches rápidos. Implementar esses 3 pilares, proteína, fibra e gorduras, é a chave para interromper o ciclo de picos de açúcar e exaustão, transformando a primeira refeição do dia no motor de alta performance que você merece. Mudar hábitos matinais arraigados, especialmente aqueles envoltos em conforto e conveniência, pode parecer assustador. O maior obstáculo não é a falta de conhecimento, mas a inércia da rotina e a força do desejo. É fundamental abordar essa jornada com a mentalidade correta, focando não na perfeição, mas na consistência e na autocompaixão. Uma das primeiras resistências que ouvimos é: eu não tenho tempo para fazer um café da manhã elaborado de manhã. Este é um ponto totalmente válido. A solução não é cozinhar um banquete, mas sim preparar-se com antecedência. Cozinhar uma porção maior de ovos cozidos ou preparar uma aveia da noite, rica em proteína e chia na noite anterior, são táticas simples que eliminam a fricção da manhã. O segundo obstáculo é o desejo, especialmente se você está acostumado a começar o dia com uma explosão de açúcar. Seu corpo foi treinado para esperar essa dose. Enfrentar esse desejo exige paciência e a compreensão de que a redução de açúcares é um processo de desintoxicação. Nos primeiros dias, você pode sentir falta daquele pico. Nesses momentos, lembre-se do preço que você paga mais tarde, a fadiga das 10 horas. Substitua o desejo por algo rico em sabor, mas funcional, como um chá verde ou café puro com um toque de canela, que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. O mindset de um atleta de alta performance é relevante. Aqui, cada refeição é uma oportunidade de otimizar sua máquina. Não se puna por deslizes ocasionais. Se você comer um pão branco no domingo, não desista de toda a semana. O que realmente importa é a direção geral e o compromisso de 80% do tempo. Mudar seu café da manhã não é uma dieta restritiva, é um investimento direto na sua energia, no seu humor e na sua capacidade de enfrentar os desafios do dia com clareza. Esteja presente para o seu corpo e celebre as pequenas vitórias. Aquela manhã em que você passou das 11 horas sem sentir a necessidade de café extra é uma vitória metabólica que merece reconhecimento. Você agora entende a ciência, você tem as ferramentas e, mais importante, você tem o poder de quebrar o ciclo de fadiga matinal. Lembre-se, o seu café da manhã é muito mais do que apenas comida, é um sinal hormonal que define o tom para o resto do seu dia metabólico. Não se contente com um desejo que lhe ofereça 1 hora de euforia e 5 horas de exaustão. Exija mais de si mesmo e da primeira refeição que você ingere. O corpo que você deseja construir, a clareza mental que você anseia e a energia sustentada que transformará sua produtividade começam no prato. O convite que fazemos hoje é para uma reflexão simples, mas profunda. Olhe para os ingredientes da sua próxima primeira refeição. Eles contêm proteína de qualidade? Têm gorduras saudáveis? Estão repletos de fibras?
Se a resposta for não, você já sabe a causa da névoa que virá. Comece pequeno. Não precisa eliminar tudo de uma vez, mas escolha uma substituição estratégica para amanhã. Troque o suco industrializado por água e limão. Adicione um ovo ao seu pão, ou troque o pão por abacate. Essas pequenas mudanças acumulam-se e em poucas semanas a diferença na sua energia e foco será inegável. Não aceite mais a exaustão das 10 horas como parte da vida. Ela é um sintoma e você tem a cura ao seu alcance. Assuma o controle da sua manhã e você assumirá o controle do seu dia. Invista neste novo motor de alta performance. Seu futuro produtivo, focado e cheio de vitalidade está esperando por você. Comece amanhã. Seu metabolismo agradece. Agora, mais do que simplesmente trocar um ingrediente por outro, convido você a abraçar uma transformação de identidade. O ponto central desta jornada é reconhecer que você possui a soberania sobre o seu estado interno, e essa soberania começa exatamente quando você rompe o jejum noturno. Deixe de encarar a alimentação matinal como uma mera necessidade calórica ou um mero item na lista de tarefas e passe a vê-la como a fundação energética que ditará a orquestração de todo o seu dia. O corpo é um sistema intrinsecamente ligado e o sinal que você envia ao seu metabolismo às 7 da manhã reverbera nas suas decisões de negócios, na sua paciência com a família e na sua capacidade de resiliência ao estresse da tarde. Você não está apenas comendo para evitar a fome, está fornecendo informação precisa e de alta qualidade para o seu sistema biológico, garantindo que ele funcione com máxima eficiência. Este é o poder do interesse composto aplicado à saúde. Uma escolha inteligente hoje se multiplica em foco e vitalidade amanhã, criando uma espiral ascendente de bem-estar. Pelo contrário do que a cultura da conveniência nos ensina, a saúde metabólica não é um evento casual, mas sim a manifestação de escolhas deliberadas. A verdadeira força reside em se tornar a pessoa que consistentemente prioriza o combustível limpo. Isso implica ir além da lista de alimentos permitidos, exige um diálogo interno, onde a satisfação de curto prazo do açúcar é trocada pela clareza mental e estabilidade emocional de longo prazo. Reflita sobre os momentos em que a fadiga o forçou a adiar tarefas ou a tomar decisões súbitas. Esses foram momentos roubados pela baixa qualidade do seu café da manhã. Recuperar o controle sobre sua energia matinal é, portanto, recuperar o seu tempo e a sua capacidade de execução. Não se trata de perfeccionismo alimentar, mas de resgate da agência pessoal. Torne-se um observador atento de como os alimentos fazem você se sentir, não apenas como eles sabem. Em consequência desse compromisso renovado, o prêmio maior que buscamos é a flexibilidade metabólica. Este é o pináculo da eficiência energética. Um corpo metabolicamente flexível não é dependente de picos de glicose para funcionar. Ele tem a capacidade inata de alternar fluentemente entre o uso de carboidratos e a queima de gordura armazenada como fonte de energia, mantendo um fluxo constante e estável. Pense nisso como ter um motor híbrido de alto desempenho. O indivíduo com flexibilidade metabólica não sofre com a irritabilidade da fome nem com as quedas bruscas de energia, porque seu corpo é proficiente em acessar suas vastas reservas de gordura, garantindo um fornecimento contínuo. Este estado de autonomia energética elimina a dependência constante do próximo snack açucarado. Portanto, ao estruturar seu desjejum com proteínas, fibras e gorduras, você está literalmente treinando seu corpo para ser independente da glicose imediata, construindo uma resiliência interna inestimável. Adicionalmente, considere o efeito cascata que essa mudança terá para além da sua própria mesa. A disciplina e o autocuidado demonstrados ao escolher o combustível de alta performance servem como um farol para aqueles ao seu redor, sejam seus filhos, colegas ou parceiros. Você está estabelecendo um novo padrão de como deve ser a priorização da saúde no cotidiano moderno. No entanto, é fundamental cultivar a paciência. Assim como a resistência à insulina se constrói ao longo do tempo, a recuperação da flexibilidade metabólica não é instantânea.
Serão necessárias semanas de escolhas consistentes para reprogramar a resposta do seu pâncreas e das suas células. Haverá dias de deslize, e isso é natural. O verdadeiro sucesso não está em evitar a queda, mas em se levantar imediatamente na próxima refeição, sem permitir que um erro se transforme em uma semana de abandono. Permita-se a gentileza de aprender e ajustar, mas mantenha a firmeza do propósito. O seu corpo, em sua sabedoria, responderá à consistência, não à intensidade esporádica. Portanto, ao encarar o início do seu próximo dia, faça esta promessa a si mesmo: não vou mais permitir que a conveniência de um café da manhã destrutivo dite o ritmo da minha vida. Você é o arquiteto da sua energia. Visualize o seu eu futuro às 3 horas da tarde, agradecendo a si mesmo por ter feito a escolha nutritiva e robusta naquela manhã, em vez de se arrastar pela exaustão. A clareza mental, a estabilidade emocional e a vitalidade duradoura são seus direitos, não privilégios. Reivindique-os, começando pela sua próxima primeira refeição. Transforme o desjejum não apenas em alimento, mas em afirmação do seu compromisso inabalável com a sua performance máxima e com a sua saúde de longo prazo. Comece pequeno, comece forte e construa a fundação de um futuro energético. O momento da mudança é agora. Sintetizando os fios condutores que percorremos nesta análise, o que emerge com clareza cristalina é que a luta contra a exaustão e a névoa mental não é uma batalha moral, mas puramente bioquímica. O ciclo vicioso de picos e quedas, que erroneamente aceitamos como o ritmo normal da vida moderna, é na realidade um sintoma direto da descalibragem metabólica matinal. Vimos como o que deveria ser a alavanca para o alto desempenho funciona, ao contrário, como um peso morto, forçando o corpo a operar em estado de constante correção e déficit. A grande implicação é a descoberta de que a vitalidade sustentável não é um atributo genético fortuito, mas sim o resultado previsível de decisões coerentes tomadas antes das 9 da manhã. Ao pivotarmos para uma perspectiva de ação, a trajetória à frente se clarifica. Trata-se de trocar a gratificação instantânea, que rapidamente se desintegra em fadiga, pela satisfação profunda e prolongada que advém de uma nutrição que realmente serve aos nossos objetivos de foco e longevidade. O desafio é transcender o hábito e o apelo da conveniência, abraçando o papel de arquiteto da própria energia. O conforto momentâneo de um desjejum rápido, alto em elementos que aceleram a desregulação interna, precisa ser substituído pela solidez de uma âncora metabólica que oferece estabilidade. Estamos falando de estabelecer uma fundação onde o organismo pode operar em seu modo mais eficiente, queimando combustível de forma limpa e constante, eliminando os solavancos na performance que tanto afetam a qualidade do nosso dia. O que essa jornada de compreensão desvela é a interconexão intrínseca entre o prato e o estado de espírito. A ansiedade sutil, a impaciência ou a dificuldade em sustentar a atenção não são apenas falhas de caráter ou sinais de estresse externo. São, com frequência, o eco de um sistema nervoso central lutando contra as flutuações bruscas de seu principal combustível. A estabilidade fisiológica que buscamos começa no intestino e reverbera diretamente na clareza do pensamento. É um processo de acalmar o sistema, de eliminar a necessidade urgente e constante de socorro energético, permitindo que a verdadeira capacidade cognitiva se manifeste sem a interferência do caos hormonal. Refletindo sobre este percurso, compreendemos que a verdadeira maestria não reside em seguir uma lista de regras rígidas, mas em incorporar uma filosofia de autocuidado estratégico. É a disciplina sutil, aplicada diariamente, que acumula o dividendo da energia ao longo do tempo. Abandonar o ciclo da dependência e adotar o combustível de queima lenta é investir na sua autonomia. É reivindicar o controle sobre as horas mais preciosas do dia,
garantindo que o seu poder de execução não seja sequestrado por respostas biológicas previsíveis. Esta é a mudança de paradigma, parar de reagir à fome e começar a construir a saciedade e a resiliência desde o despertar. A convergência destes conceitos, a ciência da glicemia, a arquitetura da saciedade e o poder da consistência, nos coloca em um ponto de inflexão. Já não há espaço para a ignorância benéfica. A partir de agora, toda manhã oferece uma escolha consciente entre perpetuar a montanha-russa ou optar pela plataforma estável da alta performance. O caminho para a vitalidade duradoura não é tortuoso, é pavimentado por pequenas escolhas matinais feitas com intenção. O que resta agora é selar esse conhecimento com um compromisso inabalável com o próprio bem-estar. Estamos prontos para fechar o ciclo da fadiga e inaugurar o capítulo da energia ininterrupta. O percurso que traçamos revela que a verdadeira batalha pela vitalidade não é travada contra o relógio ou contra as demandas externas, mas sim em um palco muito mais íntimo, a mesa do desjejum. Chegamos à compreensão de que aquela primeira refeição é, na verdade, o termostato de todo o nosso sistema interno. Ela não apenas fornece calorias, ela dita o ritmo circadiano, a resposta hormonal e, crucialmente, a velocidade e a sustentabilidade do nosso raciocínio. A montanha-russa glicêmica, que por tanto tempo aceitamos como inevitável, era apenas a assinatura bioquímica de um erro estratégico, que agora temos o mapa para corrigir. A beleza da saúde metabólica reside em sua previsibilidade. Forneça combustível lento, estável e rico em nutrientes essenciais, a santa trindade da proteína, fibra e gordura, e o corpo responderá com uma performance limpa, constante e surpreendentemente resiliente. Este conhecimento nos liberta da dependência cíclica, transformando o despertar em um momento de poder e não de vulnerabilidade. A implicação mais profunda desta jornada reside na ideia de soberania metabólica. Libertar-se da dependência da glicose rápida significa libertar a mente da compulsão, da irritabilidade e da interrupção constante do foco. Não estamos meramente otimizando uma dieta, estamos reescrevendo o contrato que temos com o nosso corpo, elevando a qualidade da nossa existência diária. Ao fornecermos o combustível correto, estamos atestando nossa prioridade à performance inabalável. O custo de ignorar este sinal matinal não se mede apenas em quilogramas a mais, mas em horas roubadas de foco, em oportunidades perdidas por falta de energia e em uma paz de espírito comprometida. É uma drenagem silenciosa de potencial que, com a aplicação deste novo conhecimento, finalmente podemos estancar. O cansaço das 10 horas da manhã não é uma falha de caráter, é uma falha de engenharia, e você é o único que pode assumir a função de engenheiro-chefe. A verdadeira prática da mudança não reside em um único dia de perfeição, mas na persistência suave de escolhas diárias. A transição para um café da manhã de alta performance é, em essência, um ato de investimento de longo prazo na própria saúde cognitiva. É um compromisso que exige paciência, pois o corpo leva tempo para reajustar seus sensores de insulina e redescobrir sua flexibilidade metabólica. A cada manhã que você escolhe o ovo sobre o carboidrato refinado, o abacate sobre o açúcar, você está enviando uma mensagem de autoridade ao seu sistema biológico. Eu sou o capitão deste navio e exijo estabilidade. Essa consistência é a chave para transformar um esforço consciente em um hábito inconsciente de sucesso. Lembre-se, o objetivo final não é a restrição, mas a expansão da sua capacidade de viver plenamente, sem as barreiras invisíveis impostas pela flutuação bioquímica. O insight final, e talvez o mais poderoso, é este: a sensação de ter um bom dia não é obra do acaso, mas da previsibilidade biológica que você constrói. O motor de alta performance que discutimos não é um luxo, é o estado padrão para o qual seu corpo foi projetado.
A partir deste momento, ao acordar e sentir o frescor da manhã, você não deve mais se perguntar o que vai te sustentar até o almoço.